Bem-vindo de volta ao nosso curso de React. Nessa aula eu quero falar sobre a utilização de arrays em React. Nós vamos ver como passamos arrays como props entre componentes e como arrays são renderizadas pelo JSX. Para isso nós vamos utilizar o mesmo projeto da aula anterior. Nós temos aqui uma componente chamada app, que não está chamando nenhuma outra componente por enquanto, e nós temos um diretório chamado components, onde vamos criar uma nova componente, uma componente funcional, chamado array, através de um arquivo array.js. Bom, para definir uma componente funcional, nós colocamos const, o nome da componente, igual, abre e fecha, parênteses, seta, abre e fecha, chaves. E aqui vamos retornar um JSX bem simples. Vou retornar uma div apenas, div dizendo olá, só para testar. Vamos exportar como default essa componente array e vamos inserir agora dentro do componente app array. Nesse caso ele não importou automaticamente, talvez por causa do nome, então temos que colocar aqui import array from.component/array. Vamos testar aqui no navegador, pequenininho está aqui, olá. Bom, vamos ver agora o que acontece se nós colocarmos uma array entre a div. Vamos colocar uma array de strings, 3 strings, 1, 2, 3. Vou salvar, vamos ver aqui no navegador, aparece 1, 2, 3. Isso aqui nada mais é do que uma string. O React transformou essa array numa string, porque na verdade não é uma array, é uma string. Eu não disse que era uma array. Ele interpreta tudo que está entre as divs como uma string. Se nós viemos aqui nos elementos, nas ferramentas do navegador, aqui dentro do div, nós temos uma string. Bom, para que ele interprete essa array como uma array e não uma string, nós temos que abrir um ambiente JavaScript. Lembramos que fazemos isso com abrindo e fechando chaves. Agora sim, o React vai interpretar o que está aqui dentro não como uma string, mas como um objeto JavaScript. No caso, uma array. Voltando aqui para o navegador, 1, 2, 3. Vemos aqui dentro do div, nós temos 1, 2, 3. Bom, para ficar mais claro como ele renderizou esses elementos, vamos agora, ao invés de ter uma array de strings, vamos ter uma array de elementos React. 3, H1, olá 1, vou copiar e colar esse H1 3 vezes, 1, 2, 3, substituir aqui por olá 2 e olá 3. Salvei, veja, olá 1, olá 2, olá 3. Vamos ver nos elementos, temos aqui dentro da div, olá 1, olá 2, olá 3. Então veja como o React, como o JSX trata uma array. Ele pega cada elemento da array e transforma num elemento HTML um após o outro. Novamente, um após o outro. Poderíamos também ter definido aqui uma variável, let array igual, vou copiar e colar essa array, e aqui dentro colocar simplesmente array. Eu salvei e veja que não mudou nada. Bom, vamos ver agora como nós passamos array entre componentes utilizando props. Vou pegar eu vou criar aqui uma nova array, let, chamado números, vai ser agora uma array de números, 1, 2, 3. Como é que eu passo essa array de números para a componente array? Vamos lembrar que nós utilizamos props e passamos essas propriedades através de atributos de uma tag. Não uma tag, né? Como se fosse uma tag. Atributos desse componente. Então, vamos chamar esse atributo de alguma coisa, vou chamar de números, e agora o que eu coloco aqui? Não pode ser uma string. Isso aqui é uma string chamada números. Eu quero passar um elemento JavaScript, uma variável JavaScript. Bom, para isso nós temos que abrir um ambiente JavaScript. Agora sim nós podemos passar essa variável números. Para ver que funcionou, vamos aqui dentro do componente array, vamos apagar esse array, que não vamos utilizar mais, vamos apagar esse array,
vamos receber aqui props e vamos dar um console log props. Vou salvar, vou vir aqui no navegador do console, vou apagar o console só para começar novamente, vou dar um reload. Veja, agora sim, o nosso props, que é um objeto JavaScript, ele tem uma propriedade chamada números, e essa propriedade é uma array de números. Então nós podemos simplesmente colocar aqui props números, se quisermos, e ele vai trazer 1, 2, 3. Voltando aqui no elementos, dentro do div, 1, 2, 3. Vamos utilizar agora um método das arrays, um método JavaScript de array chamado map, para transformar um tipo de array em outro tipo de array. Vamos dizer que nós temos essa array com 3 números e nós queremos transformar esses números em elementos React. Então vamos criar uma nova variável, let nova array. Vamos pegar essa array de números e utilizar esse método map. Esse método map, nós pegamos cada item da array, nós podemos chamar de item, mas poderíamos utilizar qualquer nome aqui, arrow function, e qual vai ser o elemento da nova array. Vamos transformar em elementos React H1. Então, H1 item. Veja, aqui eu estou pegando cada item, no caso 1, 2, 3, e eu vou transformar esse item em H1, 1, fecha H1. 2 vai virar um H1, 2, fecha H1. Vamos ver isso. Vamos dar um console log nova array. Vamos ver qual vai ser a nossa nova array. Voltamos aqui no console. Essa aqui é a nossa nova array. Veja, é uma array de elementos React H1. Então podemos agora substituir aqui props número para nova array. Vamos ver o que temos. Item, item, item. Por quê? Esses elementos são 3 itens. Por que que nós erramos? Porque nós utilizamos item sem abrir um ambiente JavaScript. Agora sim, 1, 2, 3. Vamos melhorar. Vamos colocar item, item. Vai ser item 1, item 2, item 3. Errei apenas no acento. Agora sim, item 1, item 2, item 3. Bom, então isso aqui é um básico de como utilizamos arrays em React. Nós vamos continuar utilizando array em React. Nós vamos utilizar muito esse método map. Então, se você não entendeu exatamente como esse método map funciona, acompanhe o curso que nós vamos explicar novamente em outras aulas. Então é isso, vou ficando por aqui. Obrigado.